Bom, são 11 horas e 23 minutos, horário de Brasília, 9h23 aqui em Washington, nos Estados Unidos, a capital americana, e claro que o assunto continua sendo a eleição, afinal de contas, amanhã é o grande dia, Joe Biden ou Donald Trump, qual será o presidente dos Estados Unidos. Vamos falar mais sobre essa eleição? A gente está na ponta da linha com o professor Sidney Ferreira Leite, professor que coordena o curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. Professor Sidney Leite, é um prazer falar com o senhor novamente. Eu tenho respondido para todo mundo que me pergunta aqui quem vai ganhar, que eu não tenho a menor ideia, né? Eu não vou ser cafajeste de fazer essa pergunta para o senhor, mas o senhor acompanha há muito tempo a eleição americana. E a última, digamos que todas as pesquisas erraram e erraram feio. Disseram que agora melhoraram, se adaptaram, uma aferição melhor. Dá para confiar nas pesquisas de agora, professor? Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Bom, não sei o que é mais difícil, entender o Campeonato Brasileiro, a colocação do Campeonato Brasileiro ou as eleições americanas, né? Barão, acho que tem um complicador, né, em relação às pesquisas. Eu estudo as eleições americanas desde Nixon-McGovern, início dos anos 70, e as pesquisas elas foram dando um grau de segurança cada vez maior. Em 2016 nós tivemos aquela grande disruptura, né, que foi o fenômeno Trump, o neopopulismo, né, o candidato fora da política. E agora nós temos um fenômeno que também nos leva a relativizar as pesquisas, que é o fato do comparecimento maciço anterior ao próprio dia das eleições. Para se ter uma ideia, em 2016 nós tivemos no total aproximadamente 130, em torno de 130 milhões de eleitores que compareceram e votaram em Hillary ou em Trump, né? E agora, até o último momento que eu havia pesquisado, nós já tínhamos superado 90 milhões. Tecnicamente, né, enfim, os dados já mostram que o presidente já está eleito com esse número, né? Só se, enfim, for uma eleição de tal forma apertada, mas as urnas já tem ali o vitorioso, responderia essa pergunta. Então, esse fato novo relativiza as pesquisas, embora eu venha acompanhando as pesquisas desde o momento que se configurou a indicação dos dois candidatos, há uma tendência de vitória de Biden, principalmente se ele vencer em Michigan e na Pensilvânia. Esses são os dois estados mais importantes. Biden confirmando a vitória, além dos estados que já estão consolidados, na Pensilvânia e em Michigan, ele provavelmente será o próximo presidente dos Estados Unidos em condições normais de temperatura, né? Porque também podemos ter a decisão, para falar de campeonato brasileiro, né, no tapetão. Também é possível esse cenário. Professor, pois é, o Barão ele tem trazido essa possibilidade ao longo dos últimos dias de o resultado da eleição americana ser levada para o tapetão, para a justiça. Eu queria saber a avaliação do senhor. Qual seria o efeito, o impacto disso sobre a democracia americana, que é talvez a mais consolidada do mundo? Isso de fato pode acontecer? Excelente observação, Carla. O fato de nós já estarmos aqui questionando essa possibilidade já é assustador, porque a democracia norte-americana, como a democracia francesa, são os grandes faróis da democracia ocidental, pelo menos desde o final do século XVIII e século XIX. E, de fato, existe essa perspectiva, principalmente se o resultado ficar muito apertado, se não se configurar um resultado num espaço de tempo que eu diria razoável, não é? Que o resultado saia, né, com brevidade. Nesse caso, os advogados, as frentes, o Trump, inclusive, né, a candidatura Trump, criou uma espécie de brigadas, né, que vão ficar em comissões, em apurações, não é, ali centros de apurações, para exercer uma fiscalização, né, uma pressão sobre esse controle. Então, é uma possibilidade real
o que demonstra, numa análise mais ampla, a crise da sociedade americana, né? Os Estados Unidos, como um todo, vivem um impasse já há algumas décadas, que é a da perda da hegemonia econômica, que está se traduzindo numa crise de poder americano interno e também sobre o sistema internacional. Então, de fato, a democracia norte-americana está em crise, precisa ser repensada. As eleições de 2016 e as eleições atuais demonstram, né, que as instituições elas estão fissuradas, né, estão fragmentadas. É incrível, porque até então a gente estava no campo das hipóteses, né? Mas o professor falou, é a mais pura realidade. O Trump já não esconde mais, ele vai para os discursos dizendo que a equipe de advogados está pronta. Se não ganhar, alô, Suprema Corte. Então, não é mais uma coisa, digamos assim, nos bastidores, já é algo dito explícito. Claro, resta saber se lá na frente essas ameaças vão se tornar realidade, né? Se alguma ação na justiça. Mas nós tivemos 3 ações na justiça do Partido Republicano em diferentes estados, questionando a fórmula de votação. Nas 3, os republicanos perderam, mas, enfim, é bem possível que a gente acompanhe, professor, uma avalanche de disputas judiciais. Afinal de contas, diferente do Brasil, as eleições são definidas estado por estado, o senhor imagina? Sim, inclusive com legislações específicas, não é? Então, nesses estados, que são chamados estados pêndulos, é que a atenção dos republicanos e também dos democratas, né, tanto que os 2 candidatos estão nos últimos dias visitando esses estados, eles são decisivos, não é? Ali, o resultado precisa estar claro, com uma diferença significativa, para que esse processo, né, não tenha um alongamento e acabe na Suprema Corte. Então, esse fato é um fato muito real, que é surpreendente, não é? O Marx diz que a história se repete como farsa ou como tragédia, e nesse aspecto os Estados Unidos estão vivendo aí situações que lembram as chamadas repúblicas das bananas, não é? Que eles definiam, especialmente os países do Caribe e alguns da América do Sul. Mas é bem possível. Os resultados, não é? Especialmente nesses estados que eu falei, Michigan e Pensilvânia, ainda há, digamos, uma margem de segurança tranquila para o Biden, não é? Então, é possível, e torço para que esse seja o melhor cenário, seja ele vencedor Trump ou o próprio Biden, né? Porque o que acontece nos Estados Unidos repercute globalmente, repercute inclusive aqui, né, no cenário mais hemisférico da América do Sul e no Brasil. Mas essa possibilidade, que sempre foi algo que era um ponto não discutido na agenda das eleições americanas, ganhou um protagonismo impressionante. O Trump acabou de declarar que amanhã à noite ele já vai se autoproclamar presidente da República, uma atitude um tanto quanto descompromissada, né, com o próprio resultado. Essa possibilidade é uma possibilidade real, né, mas vamos torcer que fique só na ameaça, que seja uma estratégia de persuasão e que, em última instância, ganhe, não é, a maior democracia do Ocidente, o farol, não é, para as demais democracias dos países ocidentais. Ai, professor, até me deu um arrepio ruim aqui de ouvir o senhor dizer que esse tipo de comportamento pode ser replicado em outros lugares do mundo, ó. Isola, né? Vamos bater na madeira por aqui. Ô, professor, mas aí a partir desses questionamentos, será que é possível a gente imaginar alguma revisão do sistema eleitoral americano, né? Esse questionamento com relação à votação antecipada? Será que um novo sistema pode vir por aí? E normalmente a gente costuma ouvir elogios com relação às eleições ou às votações brasileiras, urna eletrônica. É claro que a gente tem muito dinheiro público colocado nisso, né? E talvez a grande diferença seja essa. Mas será que o sistema americano ele possa tirar algo do que a gente vê no Brasil, algo de mais moderno? Carla, essa eleição é tão importante que, dependendo dos resultados,
nós poderemos ter uma certa adesão dos republicanos a essa ideia de mudança. Eles são os mais resistentes, porque, inclusive, esse modelo tem ajudado bastante o Partido Republicano, que vem perdendo desde Al Gore, né? Aliás, a última eleição que os republicanos ganharam no voto foi no segundo governo Bush. Desde então, eles só perderam as eleições majoritárias. Eles ganham no colégio eleitoral. Então, aquilo que se pensou no início como uma exceção tem virado uma regra. Tá? Então, se o Trump perder, o Partido Republicano vai precisar se reinventar. Porque nos últimos anos, o Partido Republicano virou esse partido de cunho neopopulista que, inclusive, vai contra alguns princípios do próprio partido. E nesse cenário, uma derrota em um estado importante como Texas pode estimular que os próprios republicanos, né, de alguma forma, mudem os seus programas, as suas visões. O Partido Republicano precisa ser mais abrangente, não é? Ele foi um partido que ficou ultrapassado pelo avanço da sociedade como um todo. E aí, nesse cenário, é possível, tá, que aí vai ser importante que o próprio Partido Democrata, as forças de representação social norte-americanas, né, participem. Agora, eu estudo os Estados Unidos desde a minha tese de doutorado, desde 1996, não é? Fazendo uma análise, um balanço do passado, presente e futuro, acho muito pouco provável, porque, em última instância, esse sistema mantém os dois partidos como os partidos hegemônicos. Tá? Então, embora possa até existir uma narrativa, um discurso de mudança, analisando, portanto, com base na história, acho muito pouco provável. Né? Há uma certa acomodação dos partidos que vão se revezando no poder. Talvez tenhamos uma mudança, digamos, ideológica no Partido Republicano, com a derrota, né, do Trump, mas não de uma forma significativa para que os dois partidos queiram mudar uma situação que, em última instância, vem beneficiando os dois há séculos, né? O Partido Republicano que está rachadaço nessa eleição, né, com vários integrantes históricos simplesmente dizendo que não vão votar, alguns até fazendo campanha contra o Trump. Professor, para a gente finalizar, muito se pergunta sobre a sequência desta eleição, quem for o vencedor, das relações com o Brasil. Hoje já sabemos da afinidade, pelo menos ideológica, que há entre o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o presidente americano, Donald Trump. Caso Biden vença, o Biden conhece profundamente o Brasil, já esteve em território brasileiro em inúmeras oportunidades, em uma delas entregando um documento à Comissão da Verdade da ditadura militar, falou sobre a situação da Amazônia, de criar um fundo internacional para defender o meio ambiente brasileiro. O que dá para imaginar das duas situações, tanto com o Biden vencendo, quanto com o Trump vencendo, especificamente sobre o Brasil, professor? Vamos separar em duas partes também, né? Há uma agenda que é do interesse do Estado americano. Então, nós teremos poucas mudanças, mesmo ganhando o candidato da oposição, o Biden, não é? Por exemplo, a questão do 5G interessa, digamos, ao Estado americano, aos segmentos do empresariado americano, não é? Talvez exista uma mudança de estilo, mas o lobby, a pressão em relação a essa questão vai continuar, como também questão de balança comercial, de produtos agrícolas, nós não teremos grandes mudanças nesse aspecto. O ponto essencial que você abordou muito bem é o ponto da questão ambiental, né? O Biden vai recolocar os Estados Unidos nessa agenda. Aliás, o objetivo dele é que os Estados Unidos liderem essas questões, que tem desdobramentos como a questão da própria energia limpa, e isso vai afetar claramente as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Já por algumas vezes ele falou sobre isso, e como essas relações vão ser definidas também depende da gente, né, Barão?
O Brasil tem, nos últimos anos, adotado uma estratégia muito equivocada de um alinhamento automático com os Estados Unidos sem cobrar objetivamente nada em troca, né? Nós precisamos resgatar, na nossa política externa, uma autonomia que nos permita negociar, né, com certa altivez os interesses brasileiros, tanto com Trump quanto com Biden, né? Então, nesse cenário, seria interessante uma vitória do Biden, porque provocaria, né, no Itamaraty uma redefinição da sua política externa, que até o momento não tem trazido dividendos positivos para o desenvolvimento nacional. Aliás, historicamente, todas as vezes que o Brasil se alinhou automaticamente aos Estados Unidos, nós não tivemos ganhos absolutamente, né, nenhum. É um jogo de soma zero para o Brasil. Tá? Então, nesse aspecto, teríamos uma continuidade com o Trump de um cenário que tem sido muito pouco, digamos, produtivo, não tem dado retorno aos interesses brasileiros. E com Biden, com uma ação provavelmente mais assertiva no campo da questão ambiental, nós teríamos que redefinir a nossa política externa, né, rompendo com esse modelo de alinhamento automático nos Estados Unidos e buscando, inclusive, alianças, né, mais multilaterais, buscando um caminho mais estratégico do que o caminho, nesse momento, de total aderência a esse modelo do alinhamento automático com os Estados Unidos. Mudanças vão acontecer, tenho convicção que sim. Esse é o coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, o professor Sidney Ferreira Leite. Eu agradeço demais pela participação aqui no nosso Band News Station de hoje. O professor vai também participar... Opa, desculpa. Apertei o botão errado, professor. Ele vai participar da cobertura especial aqui da Band News FM das eleições americanas. O Eduardo Barão vai estar trabalhando direto aqui, né, Barão? E vai certamente conversar com o professor. Professor, um abraço para o senhor. Bom trabalho para vocês dois, viu? Um forte abraço, um forte abraço. Obrigado.